A palavra de Deus deste domingo nos convida a refletir sobre o compromisso cristão. Aqueles que foram interpelados pelo desafio do reino não podem remeter-se a uma vida cômoda e instalada, nem se refugiar numa religião feita de gestos vazios. Têm de viver de tal forma comprometidos com a transformação do mundo para que se tornem uma luz que brilha na escuridão e que aponta no sentido desse mundo de plenitude que Deus prometeu aos homens, o mundo do reino. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Chinaka. Eu me chamo Chinaka Justin Berry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José, e neste domingo, o quinto domingo do tempo comum, trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos, a nossa atividade que fazemos semanalmente para ajudar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus a partir do Evangelho. E nessa vez temos dois convidados para a nossa atividade, o Marco Ferrão e a Marcela Aruda. Sejam bem-vindos aqui no canal do Padre Chinaka. Olá, Marcela, olá, Padre Chinaka, é uma satisfação revê-los, é um prazer estar novamente aqui no canal, né? Para vocês que já nos conhecem, que sabem aqui do nosso trabalho de testemunho, né, sobre a palavra, queria pedir a vocês, então, nesse aporte, que vocês curtam, compartilhem e comentem esse vídeo, né? Compartilhe ele com seus familiares, com seus amigos, que hoje é um vídeo bem bacana e tenho certeza que todos vão gostar bastante. Olá, Padre Chinaka, Marco, é um prazer estar aqui de novo, obrigada pelo convite. Pedir para todo mundo também compartilhar, assistir o vídeo, dar um like. Obrigada. Iniciemos agora com a oração invocando o Espírito Santo, como de nosso costume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei Enchei os os corações dos vossos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Tenho certeza de que você se lembra que na semana passada tivemos as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são muito especiais e as continuaremos hoje. Jesus, depois de falar, levou seus discípulos a um alto monte. De certa forma, foi como Moisés aparecendo mais uma vez ao povo, porque Moisés deu a eles a primeira aliança, tantos séculos antes, e uma esperança de que um dia viria um Messias. Era natural que Jesus subisse a montanha, rodeado de discípulos e aqui toda aquela gente. E todo o povo encheu o monte para ouvir o que ele tinha a dizer. Como mencionamos na semana passada, Jesus estava dizendo que você deveria ser feliz, você deveria se alegrar, porque Deus está com você e ele lhe dará uma maneira totalmente nova de olhar para si mesmo e para olhar em seus corações e sentir a presença de Deus de uma maneira que ninguém na história do mundo até então jamais começaria a entender. Jesus veio não para nos dizer o que poderíamos nos tornar. Ele estava dizendo a essas pessoas o que elas realmente são, qual era a sua verdadeira identidade. Se você olhar para aquela multidão de pessoas, ficará bastante surpresa ao descobrir que a maioria delas
eram aquelas que conheciam sua necessidade de Deus, ou vieram por curiosidade, ou porque um homem famoso estava dando uma palestra famosa. Mas Jesus lhes diz quem eles realmente são. Vocês são os filhos de Deus, ele lhes diz. Você foi criado no amor. Você é precioso aos olhos de seu Pai. Ele te ama. Ele cuida de você. Jesus veio também para nos dar uma nova forma de olhar a própria vida, a vida que nos rodeia. Não só a nossa própria vida, mas a vida que se junta nas comunidades que nós próprios fazemos. O nosso verdadeiro valor vem desta nova vida, desta identidade com o próprio Jesus, para que ele nos torne filhos e filhas como ele é filho aos olhos do Pai. E é por isso que nosso verdadeiro valor vem de uma nova vida. E essa nova vida é a presença do próprio Deus. Jesus nos diz que não há lugar para a observância passiva se você for um discípulo. Se você vai ser um cristão, não pode sentar-se à margem e assistir aos outros se apresentarem em algum tipo de palco. Por esta razão, Deus deve nos perdoar. Ele realmente deve nos perdoar. Porque por mais que tentemos, ainda não alcançamos nossos próprios ideais de tudo aquilo que poderíamos e deveríamos ser. Temos falhas, mas Deus constantemente nos perdoa. Como Santo Agostinho disse com muita propriedade, depois de muitos e muitos anos desperdiçando seu tempo de maneiras ambiciosas que acabaram com nada além de sua própria tristeza, ele diz: se você me condenasse, Senhor, quando eu era seu inimigo, como eu poderia agora chamá-lo de meu amigo? E é por isso que Deus tem que perdoar. Já imaginou se ele não perdoasse? Seria impossível não perdoar. Às vezes sentimos que o Padre nos perdoa na confissão, e ele de fato perdoa, mas é apenas um instrumento de Deus, uma forma de mostrar como Deus perdoa. O que Jesus espera de nós, então? O que ele quer que façamos? Ele quer que sejamos bons. Seja bom. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Esta é toda a filosofia de vida que você deve ter. Ser bom para as pessoas. Seja bom para as pessoas. Seja bom para cuidar de sua mãe e de seu pai. Seja bom para cuidar de quem você ama. Seja bom para encontrar trabalho para aqueles que não estão trabalhando. Seja bom para ajudar as pessoas que são pobres, que são necessitadas. Seja bom para todas as coisas e tudo o que você precisa fazer na vida é ser bom. É uma grande filosofia, meus irmãos. Você não precisa ser perfeito, você não tem que ter faculdade ou mesmo ensino fundamental para aprender tudo sobre isso. Qualquer um que entrar em sua vida, seja bom para eles e abra seu coração para eles. Jesus nos diz que devemos ser participativos. Não podemos apenas ficar observando as coisas que Jesus faz e diz, mas devemos nos comprometer a realizá-las em nossa própria vida. Você não precisa ganhar pessoas para Jesus ou fazer algo extraordinário. Você só precisa pegar as pessoas que entram em sua vida e tratá-las bem, com amor, e ser grato por isso. É fácil salvar o mundo se você não se propõe de verdade a salvar o mundo. Se você é gentil e generoso e se preocupa com todos que entram em sua casa, parabéns, você já salvou o mundo, porque você se tornou luz para o mundo. O mais importante sobre cada um de nós é nossa capacidade de fazer o bem. Podemos ser uma fonte de luz. Por quê? Porque temos mãos que podem cuidar, olhos que podem ver, ouvidos que podem ouvir, línguas que podem falar, pés que podem andar e, acima de tudo, cada um de nós possui um coração que pode amar, curar e cuidar dos outros. Essas boas obras que, como discípulos de Cristo, devemos praticar e que serão um testemunho do reino para os homens, são aquelas bem-aventuranças explanadas no Sermão da Montanha. Um coração capaz de compadecer-se, de amar, de perdoar, de se comover,
de se deixar tocar pelos sofrimentos e angústias dos irmãos, a pureza de coração, a defesa intransigente da paz e da justiça. A nossa missão como discípulos de Jesus é, portanto, a de dar sabor ao mundo, garantir aos homens a perenidade da aliança e iluminar o mundo com a luz de Deus. Devemos ser as testemunhas dessa realidade nova que nasce da oferta da salvação e da vivência das bem-aventuranças. Infelizmente, porém, às vezes a preguiça, o egoísmo e talvez o pior de tudo, o medo, a covardia, nossa vida talvez possa ser obscurecida para que nos tornemos apenas sombras das pessoas que realmente somos e nas quais Deus deposita a sua confiança e fé. Por isso devemos rezar: Senhor, ajude-nos a acreditar em nossa própria bondade e deixar que a luz dessa bondade brilhe sobre nós. Ao ver esta luz, talvez outros encontrem o caminho para sair da escuridão e o seu nome sempre será glorificado. Muito obrigado, Marco, por essa reflexão à base que você acabou de fazer aqui, né? A reflexão já se fala, né? E através dessas perguntas que vamos tirar desse nosso encontro, e combinando com a sua pregação, eu acho que as pessoas já vão cumprindo, né? O dever dominical de conhecer a palavra de Deus ainda mais. E você explicou direitinho. Agora vamos entrar nas perguntas. Marcela, o que normalmente pensamos que significa ser o sal da terra? Quem é ou são o sal da terra? Por quê? Isso é, o que torna essas pessoas salgadas? Ou, por falar nisso, porque pensamos no conceito do sal a respeito das pessoas? Ser sal na terra é ser tempero, dar sabor e sentido na vida. Todos nós batizados somos chamados a ser sal na terra, porque fomos revestidos pelo Espírito Santo. E viver em Cristo e viver de forma plena os seus ensinamentos faz com que nos tornemos pessoas salgadas. Muito bem, Marcela, né? E já sabemos o que fazemos com o sal, né? Todos os dias. E como que ela explicou, tirar o sal da nossa refeição, daí fica difícil consumir essa refeição. E Jesus nos chamando o sal da terra, e nós devemos saber que ele está nos chamando, está nos convidando para partilhar, né, ou para refletir este elemento, esse atributo, né, com os outros, né, para que possamos ser sal para os alimentos, né, espiritual dos outros, e precisa muito, né, de ouvir Jesus a partir de nós. Marcela, ainda temos mais uma pergunta para você. A que parece se referir o comentário de Jesus sobre o sal perder seu sabor? Contra o que Jesus parece estar alertando sua audiência? Como isso se aplica a nós? Jesus está falando para as pessoas terem um sentido na vida, o sentido que nós sabemos que é o próprio Cristo, e viver conforme ele nos ensinou, e como objetivo a vida eterna. Ser sal da terra é dar sabor, dar sentido na vida, não somente as nossas vidas, mas a vida de todos os nossos irmãos. Obrigado, Marcela. Então, agora com a explicação dela, chegamos a entender diretamente, né, desse aspecto do elemento do sal, né? O sal que vai agora falando do aspecto do sabor desse sal no sentido da nossa vida, né? Do que já falei antes, né? E ficou agora mais claro, né, nessa parte do sal. Então, muito bem, o Marco vai nos ajudar do outro lado, do aspecto da luz,
explicar o que significa ser luz do mundo. O que significa deixar essa luz, né, brilhar diante dos homens. Isso aqui vai utilizar alguma fala para dizer de uma cidade, né, sobre uma colina, quanto uma lâmpada no candelabro, né, que foram colocadas eh, foram colocadas onde estão de propósito. O que essas duas ilustrações acrescentam ao nosso entendimento do que significa ser luz do mundo. Muito bem, Padre Chinaca. O cristão conhecedor da palavra, em especial desse ensino de Jesus, sabe da importância de estar neste mundo exercendo o papel de sal e de luz. Ele não teme contaminar-se com o mundo, pois já foi totalmente regenerado, transformado e recebeu uma nova mente, e como membro da comunidade do reino, poderá influenciar essa sociedade pecaminosa, né? Brilhar como luz e proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós elevais a ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao cristão como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do cristão, por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que as pessoas boas, né, produzam obras que resplandeçam, né, como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. O cristão como luz tem de ser consciência do seu papel nesta terra, que é transmitir o brilho de Cristo. Não é uma missão como igreja ser voz interpretativa e atuante em questões políticas, sociais e econômicas, mas sim ser a luz de Cristo para espalhar a salvação. Caso não proceda dessa forma, estará desviando a luz de seu verdadeiro curso. Se vivemos como verdadeiros filhos de Deus, expressando o seu caráter pela oração, leitura constante da Bíblia e buscando uma vida santa, muitas pessoas serão atraídas por esse exemplo piedoso, de modo que é dessa forma que o brilho de Cristo vai contagiando a todos em diversos setores da vida e o nome de Deus passa a ser glorificado. A afirmação vós sois a luz do mundo significa que os cidadãos do reino não somente foram abençoados com dons, mas que também o meio usado por Deus para transmiti-los aos homens que os rodeiam, né? Os possuidores da luz se convertem em difusores da luz. Os cristãos, em forma coletiva, são essa luz, né? Entretanto, os cristãos nunca são luz em si mesmos e por si mesmos, são luz no Senhor. Cristo é a verdadeira e original luz do mundo. Os cristãos que são luzes, que receberam a luz, né? Jesus é o próprio sol. O cristão são como a lua, que reflete a luz do sol. Sem Cristo, não podem brilhar, né? A lâmpada elétrica não dá luz por si mesma. Comunica somente quando está conectada e aberta a chave, de modo que a corrente elétrica gerada na planta lhe é transmitida. Assim também, enquanto os seguidores de Cristo permanecem num contato vivo com ele, a luz original, acabam sendo luz para os outros, né? Cada cristão deve estar consciente de sua pequena luz, né, para brilhar nesta terra por causa da luz maior que habita no seu interior. Para que possamos realmente transmitir luz a uma sociedade sem Deus, precisamos estar ligados à corrente central dessa luz, que é o próprio Jesus Cristo. Obrigado, Marco, por essas suas respostas, né? E ficou agora mais claro, né, no aspecto do sal e da luz com a sua explicação, esclarecendo a partir de ser luz do mundo. Muito obrigado mais uma vez. E você vai agora deixar, né, as pessoas com
as últimas palavras, ou seja, com o resumo da mensagem central, para que possam levar mais uma coisa para casa. O evangelho de hoje, ele fala sobre a influência da igreja no mundo. Jesus deixa de pronunciar bênçãos e passa a comunicar responsabilidades. Jesus faz uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos. A igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. É enviada de volta ao mundo para testemunhar ao mundo. A igreja só é relevante quando totalmente diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo é um desastre. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde sua capacidade transformadora, né? Veja, mesmo a igreja sendo perseguida pelo mundo, é chamada para servir a este mundo que a persegue. A igreja responde ao ódio e às mentiras do mundo com o amor e a verdade. Devemos ressaltar que, ao serem usados para o seu devido propósito, tanto o sal como a luz se desgastam. Isso é uma evidência eloquente de que não podemos desenvolver uma espiritualidade egocentralizada, como a dos fariseus, mas uma espiritualidade altruísta, como a de Jesus. Hoje vimos que Jesus usa duas metáforas eloquentes para descrever a influência da igreja no mundo. A primeira delas, o sal, que trata da sua influência interna, e a segunda é a luz, que descreve sua influência externa, né? O sal acaba influenciando sem ser visto, a luz influencia sem deixar de ser vista, né? O sal influencia ao infiltrar-se, a luz influencia ao irradiar-se. O sal, embora não possa ser visto, é sentido. A luz, embora não possa deixar de ser vista, ela é reveladora, né? Nesse mundo vil e pecaminoso, quando o cristão atua como sal, vivendo a verdadeira vida cristã, ele pode combater a corrupção moral e espiritual. Entretanto, para que isso aconteça, ele precisa ter um viver segundo a palavra de Deus, andar em santidade e verdade, desenvolver a prática da leitura e da oração, pois dessa forma não se contaminará com o mundo, mas será sal nessa terra. Quando a luz da igreja brilha, os homens devem ver não sua pujança, mas suas boas obras, e essas obras não devem ser apenas boas, mas também belas e atraentes. Mas a igreja não faz obras a fim de atrair a atenção dos homens para si. Ela os faz para levá-los a conhecerem a bondade de Deus e glorificá-lo. Quando um cristão faz boas obras, ele ilumina as trevas do mundo, pois ele as realiza pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Como cristão, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esquecemos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Obrigado, Marco. E justamente isto é a mensagem. Jesus acabou de pronunciar as bem-aventuranças, agora responsabilidades. E devemos seguir os passos de Cristo, né, refletindo sua luz, sendo o sal da terra, para conseguir, né, a meta, ficar abençoado, ou seja, ficar feliz nesta vida. Muito obrigado também a Marcela pela sua presença. Deus te abençoe, né, nessa vez que você apareceu, né, participando conosco. Esperamos que também em outros momentos você crie mais tempo, né, e partilhando essa palavra de Deus com os outros. Marco, Deus te abençoe pela sua participação, né, sempre com a gente. Que Deus te dê força para continuar esse bom trabalho que você faz, né, sempre. Muito obrigado, Padre Chinaca, pelas palavras, pela gentileza, né? Eu quero agradecer a todos aqui mais uma vez pela participação, né? Agradecer também a Marcela aí pela ajuda sempre que precisa, né? A você que conseguiu nos assistir até aqui, se inscreva no canal do Padre Chinaca, ative as notificações para que você receba esses vídeos, né?
compartilhe ele com o seu pessoal, né? Deixa aqui uma mensagem para a gente, se vocês estão gostando, se vocês estão querendo outras coisas, quais são as dúvidas que ficaram, porque muitas vezes essa dúvida pode virar um próximo vídeo que a gente vai estar respondendo aí para vocês também, né? Então, uma ótima semana para todos, fiquem com Deus. Obrigada de novo, Padre Chinaca, pelo convite. Obrigada, Marco. Que nós possamos ser sal na terra e luz do mundo, né? Estamos tentando. Obrigada de novo. Conseguiremos. Muito bem, irmãos e irmãs, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ressoar a palavra